Será que finalmente o torcedor do Bahia vai poder ter um camisa 9 que possa chamar de seu matador? O último foi Gilberto. O último que a torcida do Bahia de fato aprovou com quase unanimidade foi ele. Márcio Martins e Nilson Luiz cobrou isso lá no Resenha das 6. A gente vai ver aqui nesse conteúdo o questionamento feito pelo radialista lá da Salvador FM. Vamos trazer também aqui informações sobre Matheus Bahia. Muita gente esperava ver o jogador integrado ao elenco do Bahia para a temporada de 2026. Ao que parece não vai acontecer. O Bahia tem outros planos para o jogador. Vamos falar também aqui de goleiro que foi especulado no Sport Clube Bahia, próximo aí de outro clube brasileiro. Tudo isso e muito mais você confere nesse conteúdo. Antes de começar, gostaria de me apresentar. Me chamo Bruno. Aqui no Tricolor On você encontra futebol todos os dias, sempre com foco no Sport Clube Bahia. Eu te peço aquele like e comentário para ajudar a impulsionar esse vídeo, fazendo com que ele alcance mais pessoas. Você sabe, a gente passou aqui quase 2 meses sem conteúdo, então a plataforma dificilmente vai entregar se você não deixar o like, se você não se inscrever, se não comentar, e também é importante deixar o botão do hype ligado, tá bom? Galerinha, vamos começar no nosso conteúdo aqui para falar sobre Matheus Bahia, a situação do lateral que se destacou no Ceará, fez 2 boas temporadas pelo time cearense, mas não permaneceu, né? O Ceará não exerceu a opção de compra e aparentemente o jogador não vai ser integrado ao elenco de 2026 do Sport Clube Bahia. E tem uma declaração do jogador na sua rede social, no post ali que ele fez de despedida, que chama a atenção do torcedor do Sport Clube Bahia. A gente vai repercutir isso aqui agora, tá bom? Vamos colocar na tela aqui, porque a galera do futebol baiano trouxe essa matéria pra gente. Tá aqui, ó, Matheus Bahia, lateral com futuro incerto, se despede do Ceará, mas não retorna ao tricolor de aço. Através das suas redes sociais, o lateral esquerdo Matheus Bahia se despediu do time cearense, aonde atuou por 2 temporadas, teve boa passagem sendo titular e com boas atuações. Tinha a opção de compra no empréstimo, mas com o rebaixamento se tornou inviável para o time cearense exercer essa compra. Ele, nas suas redes sociais, ao se despedir, trouxe um texto ali, né, que chamou muita atenção. A gente vai conferir aqui, ó. Ele diz o seguinte: ao Ceará, minha eterna gratidão. Vocês estenderam a mão em um dos momentos mais difíceis da minha carreira, quando eu já não reconhecia o meu amor pelo futebol. Aqui eu me reencontrei, aqui eu voltei a sentir, saio com o coração apertado, mas com a convicção de que o Vozão vai voltar. Clube grande, quando cai, sempre retorna à elite, postou o jogador. Apesar de ter vínculo com o Esquadrão de Aço, até dezembro de 26, Matheus Bahia não retorna para a cidade tricolor nesse momento. O técnico Rogério Ceni que conta aí, né, com o setor Luciano Juba, Iago Borduque e Zé Guilherme. Portanto, seria improvável aí que Matheus Bahia seja integrado. Os planos do Bahia para o jogador é negociar em definitivo, já que seria o último ano de contrato e a partir de julho ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Então o Bahia corre aí para poder negociar e garantir uma fatia aí, né, de lucro com o ativo que veio da base do Esquadrão de Aço. Agora eu queria chamar a atenção para esse trecho aí, né, da despedida dele, aonde ele diz, né, que ele estava no momento, quando ele foi negociado com o Ceará, que ele já não reconhecia mais o amor pelo futebol. E Matheus Bahia é de uma safra, né, da base do Bahia, associação, né, que sempre foi muito questionada por parte da torcida do Bahia. Né, talvez seja até um mal, né, da torcida do Bahia em limar, em destruir a carreira de jogadores que são oriundos da base. Graças a Deus, com a chegada da SAF, com a nova safra de jogadores, como a gente tem visto aí, né, Juan Pablo, Del, a torcida vem mudando bastante esse comportamento para com os atletas da base. Mas ainda assim, né, Matheus Bahia é um dos resistentes, né, desse momento que foi assim nebuloso em questões de jogadores de base do Bahia para poder vingar no time titular, né? Saiu, foi pro Ceará, fez boas campanhas, inclusive vi muitos torcedores do Bahia dizer que se tivesse no Bahia com o futebol que estava praticando no Ceará, poderia ter oportunidades, né? Uma vez que a gente viu o Iago Borduque, né? A gente viu outros jogadores ali que a gente não entende
como estavam ganhando oportunidades recorrentes com a camisa do Tricolor de Aço. Então, Matheus Bahia, né, a gente deseja sorte na carreira, a gente sabe que é um moleque que tem bastante potencial, que pode sim render uma venda lucrativa para o Bahia, mas fica a pena, né, de que o momento que ele viveu no Bahia foi um momento tão ruim para ele, aonde, pelo texto, parecia que estava a um passo de desistir da carreira, né, de futebol, por conta, né, de poucas oportunidades, cobranças excessivas, coisa que não reflete o que é a torcida do Bahia, né? A torcida do Bahia é uma torcida que tem como característica principal apoiar em qualquer situação, né? Então, que esses hábitos de fato tenham ficado para trás, né, lá no Bahia Associação, porque o Bahia tem muita joia aí sendo formada já no CT Evaristo de Macedo, e principalmente quando o City Futebol Bahia Academy, né, nascer, a gente vai ter muito jogador oriundo da base pra gente poder apoiar e ver brilhando com a camisa do Tricolor de Aço. Galerinha, vamos seguir nossa pauta aqui porque tem informação a respeito de um goleiro que foi especulado no Sport Clube Bahia. Trata-se de Andrew. Ele foi o primeiro goleiro especulado, se eu não me engano, nessa janela de contratações. A informação foi lá do Marinho Júnior, né, que trouxe que o Bahia teria interesse, estaria negociando com o jogador, mas, né, nas últimas horas aí, a ESPN, através do André Hernan, trouxe aí as informações de que o Flamengo já fez um pré-contrato de longa duração para o goleiro brasileiro do Gil Vicente. O jogador também tem uma oferta aí de contrato de 3 anos do Botafogo, aonde, né, começou a sua carreira profissional. Apesar da concorrência, o Flamengo está confiante no acerto, né, por isso já procurou o próprio Gil Vicente na tentativa de antecipar, né, para janeiro a chegada do jogador. Tá aí, goleiro que foi especulado no Bahia não deve vir para o Esquadrão de Aço. E a gente continua nessa busca, né? A gente não sabe se o Bahia vai contar com o João Paulo, né, para a próxima temporada. O jogador que veio de empréstimo do Santos acabou nem atuando. O Ronaldo, de fato, pegou para si a responsabilidade e terminou o ano bem, a temporada bem. E entende-se que nesse primeiro momento o Ronaldo será o titular do Bahia, mas ainda assim é necessário ter um jogador que possa de fato ali estar de reserva, de prontidão, para se caso a gente tiver momentos de instabilidade de Ronaldo, a gente não sofreu o que a gente sofreu nessas 2 temporadas que passou, né? Tanto com o Marcos Felipe quanto com o Ronaldo, porque a gente sabe, são jogadores que, por mais que passem por boas fases, né, a torcida do Bahia sempre vai ter esse pé atrás com eles, né? Porque viveram momentos também de muita instabilidade, não passando confiança. Então é importante ter um goleiro ali de prontidão para que caso a gente tenha qualquer, né, qualquer coisa ruim, a gente possa ter essa segurança de que a gente tem um reserva à altura. Tá bom? Para finalizar esse conteúdo, vamos trazer aqui um corte de Márcio Martins e Nilson Luiz através lá do Resenha das 6, onde eles cobraram da diretoria do Sport Clube Bahia a contratação de um camisa 9, né? Diz que é o que a torcida do Bahia mais tem esperado por parte do Grupo City. Vamos jogar na tela aqui pra gente poder acompanhar. O Nilson, Bahia precisa de algumas posições, né? De reforçar algumas posições. Mas o que eu tô sentindo do torcedor é que o que ele mais cobra é um centroavante, um homem de área, de mais mobilidade. Não sei nem se esse é o perfil que o City quer. O estilo 9, né? O Willian José, o 9 centralizado. Eu não sei se eles gostam muito desse estilo, não. Mas tem o Willian José. Precisa, né, Nilson? Precisa. Não, assim, com toda certeza, né? O Bahia precisa de um jogador de área, mas um jogador que tenha qualidade, né? Porque o Bahia é o campeão brasileiro em perder gols. Né? Em quase todos os jogos do Bahia, o Bahia perde muitos gols, né? Finaliza mal no gol. O Bahia tem aquela questão de errar sempre na última bola, no último chute. Então, trazer um centroavante de qualidade, um jogador que saiba realmente fazer o gol, dar aquele último toque na bola, seria importante. Mesmo porque, você falou muito bem, Márcio, o Rogério Ceni já falou algumas vezes que o estilo de jogo proposto por ele não necessita necessariamente um jogador dentro da área. Jogo mais criativo, aquele toque de bola. E a gente viu o Willian José jogando muito fora da área. Lembra do Everaldo? O Ceni tirou o Everaldo da área e colocou para jogar pela direita. Né? Praticamente, quando o Everaldo deixou o Bahia, ele já jogava mais pelas pontas e não no meio. Né? Praticamente o Everaldo não ficava no meio.
Mas isso é uma questão também do treinador Rogério Ceni. Eu entendo que o Bahia necessita com urgência de um jogador de referência, de um jogador goleador, aquele jogador que dê aquele último toque, que quando a bola chega ele consiga fazer o gol, porque o Bahia perde muitos gols, né? E o Bahia teve algumas derrotas importantes em 25, justamente por jogar melhor, finalizar mais, ter mais posse de bola, mas finalizar errado, né? E não conseguiu concluir em gols. Eu acho que vou repetir de novo, pelo poderio financeiro que o grupo tem, poderia trazer um jogador de área, sim, é importante ter um jogador de área, né? Só tem o William José. Tem o Del. O Del é um garoto, está sendo preparado, é uma realidade, uma promessa realidade, mas o Del ainda não tem um punch, não tem ainda a estrutura para ser titular do Bahia, né? Vai precisar de mais tempo. Então... É isso. Eu acho que desde o início da SAF a gente tem esse anseio, né, de ver um camisa 9 de qualidade, um camisa 9 que possa fazer, né, a gente esquecer de uma vez por todas a passagem de Gilberto pelo Bahia, né? E dentro das características que o Nilson Luiz falou, né, de um camisa 9 que seja mais móvel, que jogue ali pelo lado do campo também, né, já saindo da área, é necessário ter um jogador dessas características que tenha um bom chute de fora da área. E pra mim, dentro do que eu falei no último conteúdo, Talisca cairia como uma luva no Bahia, que é um jogador meio atacante, que já joga muitas das vezes mais avançado, mas é um cara que sai da área e que tem um chute forte, que tem uma batida da bola com extrema precisão e potência. Então, Everaldo não deu muito certo no Bahia porque o chute de fora da área dele era ridículo, né? Ele só fez um único gol no Bahia de fora da área, que pelo menos eu lembre, com uma distância e uma precisão de chute absurda, que foi naquele jogo contra o Caxias, né? O William José, pela mesma forma, muito difícil arriscar de fora da área, precisa ter essa característica para conseguir se adaptar ao estilo de jogo e aos pedidos de Rogério Ceni, mas precisa também ter a ousadia e a personalidade de quando estiver fora da área e tiver uma oportunidade, encontrar uma brecha, arriscar. E eu acho que isso que falta, né, nesses jogadores que o Bahia tem tentado emplacar como camisa 9. Então, eu não confio 100% em William José para a temporada de 2026. Acho, inclusive, que vai ser uma temporada ainda mais desafiadora. Então, é necessário, sim, na minha concepção, o Bahia ir buscar um jogador. Perfil? Acho que Marcos Leonardo, que tá para sair lá do futebol da Arábia, poderia ser esse perfil. O próprio Talisca, como eu já falei, o Bahia poderia fazer um esforço para tentar contar com o jogador, uma vez que ele já veio aqui, já conversou. Com certeza ele teve conversas aí com a diretoria do Bahia. A diretoria do Bahia poderia fazer um esforço, porque para mim é um jogador que cairia como uma luva. Se ele acertar as bases e vir jogar no Bahia, acho que sim, vai ter uma resistência de alguns, que já tá de bico torto com o nome de Talisca, mas eu acho que, sem sombra de dúvidas, ninguém seria injusto o suficiente para dizer que não seria um jogador que iria ajudar o Bahia em 2026. Né? Então, para mim, seria o perfil ideal. Anderson Talisca para assumir ali, né, esse jogador mais centralizado do Bahia, porque sabe jogar voltando, tem um chute forte e preciso de fora da área e, para além disso, tem uma qualidade técnica absurda. Tá bom? É isso. Quero saber a sua opinião. Qual seria o camisa 9 que você traria para o Sport Clube Bahia para fazer sombra ou até mesmo disputar ali a titularidade para com o William José? Deixa aí nos comentários que eu quero saber sua opinião. No mais, eu te peço encarecidamente like e comentário. Falar do nosso parceiro, a Gera Service, que não saltou a nossa mão em momento nenhum. Ficamos 2 meses seguidos sem postar conteúdos aqui e eles continuaram com a gente. Então, vocês, meu amigo, não deixe de prestigiar a Gera Service. Vá lá no Instagram, @GeraService_geradores. Também através, né, do WhatsApp você encontra a Gera Service caso você precise de serviços como locação, manutenção, aluguel e até mesmo adquirir o seu gerador. E se você já tem um e faz muito barulho, você já sabe quem procurar, né? Gera Service. Eles deixam o seu gerador, meu amigo, sem fazer zoada alguma. Então, ligue para a Gera Service através do número 719-8101-7506 e também através do telefone fixo 71-3215-3629. Com Gera Service, o seu jogo nunca para, tá?
tá bom? Mas é isso, muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Valeu!